Sejam bem-vindos a mais um Palavra do Dia. Hoje, mais uma vez comigo, Diogo Martins, missionário da comunidade missionária Caminho, Verdade e Vida. Então, vamos dar início na nossa meditação de hoje. Estamos todos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E hoje nós vamos fazer uma meditação grandiosíssima, uma imersão grandiosa na Palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 5, dos versículos 1 a 12. Essa passagem é muito conhecida, que é a passagem das bem-aventuranças, e hoje nós vamos ler ela juntos e vamos sair trabalhando em cima dela. Então, pegue a sua palavra e bora lá ler esta palavra e meditar hoje comigo. Então, lá em Mateus 5, dos versículos 1 a 12, a gente vai ter o Sermão da Montanha. Já de início eu recomendo para vocês o livro de Santo Agostinho, Sermão da Montanha, em que ele faz uma descrição grandiosa dessa palavra e é maravilhoso. E se você não gosta de ler, então vamos começar a aprender a gostar de ler, tá bom, criatura? Porque a gente precisa, a gente necessita ler a palavra, ler livros que nos santificam, ler livros que nos edificam, ler aquilo que traz pra gente conhecimento e traz pra gente também aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que nos leva a Deus. Amém, gente? Então, vamos ler juntos. Mateus 5, versículo 1. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia, porque eu aprendi que quando a gente beija a palavra de Deus, a gente está dando um beijo no próprio Jesus. Então, sempre beije a sua palavra quando você a lê-la. Amém? Gente, que palavra incrível essa que Jesus nos traz no Sermão da Montanha. Se você for ler todo esse capítulo 5, você vai ver que o Sermão da Montanha ele vem dizer muito mais coisa, porque ele é bem grande. Mas já de início, nessa parte das bem-aventuranças, a gente tem muita coisa para tirar aqui. Então, gente, Jesus começa falando que felizes são os pobres no espírito. E quanto que é necessário que a gente tenha essa pobreza de espírito. Nós estamos aí no período da novena de Santa Teresinha. E se você tem feito a novena ou se você tem acompanhado e aí em algum lugar, você sabe que Santa Teresinha, ela fala da infância espiritual e não está muito distante da questão da pobreza espiritual. Por quê? Quando a gente fala de infância espiritual, a gente tem essa simplicidade que é tão necessária para que a gente possa nos aproximar de Deus, nos aproximar das coisas de Deus de uma forma
profunda e de uma forma inocente, de uma forma clara. E é aquela coisa que a gente precisa para que quando as pessoas vêm nos falar da palavra de Deus, a gente tenha essa clareza, essa abertura para ouvir e para deixar que Ele fale ao nosso coração. E como que é necessário hoje que a gente se abra para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Mas quantas vezes que nos falta essa simplicidade, né? Essa pobreza espiritual em que a gente precisa nos abrir. E e Jesus nos faz uma promessa aqui: os pobres de espírito serão deles o reino dos céus. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa, né? E eu não estou desmerecendo os grandes santos, mas muitas vezes a gente não reconhece a santidade nas pequenas coisas. E eu já disse isso um pouco na minha outra pregação. Quão necessário que é que a gente faça bem as pequenas coisas para que não sejam confiadas as maiores. E muitas vezes a gente não está fazendo nem as pequenas e a gente quer fazer as grandes. Gente, Santo Agostinho, que eu já citei hoje, Santo Agostinho, ele era o maior pecador. O cara cometeu pecado por 40 anos na vida dele. Ele participou de seitas, participou de diversas situações. E depois disso, gente, que ele foi se tornar um grande teólogo, um grande filósofo, se tornou aí doutor da igreja. Mas isso foi muito tempo depois. Mas antes o cara era, sabe, um pecador público, assim, de certa forma dizendo. E como que a gente precisa reconhecer que é fazendo as pequenas coisas. Então Santo Agostinho, ele se tornou um grande santo. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. A gente pode citar aqui milhares de santos. A própria Santa Teresinha do Menino Jesus, que nas pequenas coisas se tornou doutora também da igreja. E olha para você ver como que Santa Teresinha nos ensina, gente. É nas pequenas coisas que a gente pode se tornar grande, porque se a gente as faz bem, o Senhor nos confia as maiores. Amém? E aí, gente, Jesus continua dizendo: felizes os mansos, porque herdarão a terra. E aqui ele fala, gente, dessa mansidão. E essa mansidão não é você ser bobo, entendeu? Não é você ser bobo, porque ser manso é uma coisa, você ser bobo é outra, entendeu? Porque tem muita gente que fala: porque o santo, ele tem que ser aquela pessoa que só reza e que ele não pode falar nada e ele não pode ficar bravo. Gente, se você pegar Santa Teresa d'Ávila, São Padre Pio, esses santões aí, os caras eram, olha, tem que olhar assim, como que a realidade é outra, né? A gente tem que ser manso nessa questão da gente ser calmo, a gente ter essa calmaria, a gente ter o discernimento do Espírito diante das situações, a gente não ser essa pessoa que toma lá da cá, a pessoa fala uma coisa, você já retruca, até porque na palavra de Deus, Jesus já fala que se um bate na sua cara de um lado, você oferece a outra. Mas não é você ficar sendo bobo também dos outros, entendeu? É você reconhecer, discernir quando que você deve interferir, quando não, quando que o silêncio é a melhor resposta, quando que você tem que permanecer em paz, mas quando você também tem que interferir para defender aquilo que é a sua fé. Afinal, também, quando a gente omite algo, a gente também está pecando. Então a gente tem que reconhecer quando que a gente tem que agir, quando que a gente não tem que agir. E isso é você ser manso, é você ter a mansidão, o discernimento, a graça de Deus agindo em você para que você reconheça quando agir, quando não agir, quando fazer, quando não fazer, e ser verdadeiramente uma pessoa que se posiciona, uma pessoa que tem posição, uma pessoa que defende a sua fé, uma pessoa que defende a verdade e que sabe como agir em cada momento. Amém? Além disso, gente, Jesus também vem dizer pra gente: felizes os aflitos, porque serão consolados. E se você está na aflição hoje, olha o que Jesus vem te dizer: Ele vai te consolar. Mas ele está dizendo aqui que é hoje, que é agora. Ele não está falando isso. Então, tem muita gente que está passando por alguma aflição e está falando assim: porque Deus me abandonou, porque Deus não olha para mim, porque Deus não olha para minha necessidade. Gente,
Vamos abrir os olhos e reconhecer que o tempo de Deus não é o nosso tempo e que se um dia pra gente é 1000 anos pra Deus e 1000 anos pra nós é um dia pra Deus. A gente tem que reconhecer que nós vivemos no Cronos e Deus vive no Kairos. E se hoje a gente está passando por alguma aflição, talvez seja necessário que passemos por isso, porque Deus vai tirar um bem maior disso depois. Mas a gente tem que saber passar por essas situações. Olha pra Jó. Pegue o livro de Jó para você ler o quanto que Jó passou. E Jó era um justo. Jó era uma pessoa justa diante de Deus. Quando Satanás pede permissão para Deus para atormentar a vida de Jó, Deus fala: não há ninguém na terra como esse meu servo Jó. E aí Satanás vem falar: não, mas é porque ele tem tudo, não sei o que, deixa eu tocar em certas partes. Deus permite, o Satanás vai lá, toca em algumas situações na vida de Jó, deixa Jó sem filhos, sem posse, sem nada. O cara fica lá doente, se coçando com um caco de vidro. Mas o que Jó diz? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente tem que bendizer o nome do Senhor em todo momento. E quando a gente está passando pela aflição, é reconhecer que esse momento é necessário a gente passar por isso, mas no futuro Deus vai nos restituir. E o que ele diz aqui? Bendito seja, bem-aventurados sejam os aflitos, porque eles serão consolados. Então reconheça, saiba que no momento oportuno Deus vai te consolar. Depois Jesus ainda vai dizer: felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. E se você é desses que tem sede de justiça, porque você fala assim: eu estou sendo injustiçado, porque aquele lá ele fez menos do que eu, e ele está recebendo uma coisa que eu deveria estar recebendo. Aquele ali, nossa, olha lá, cara, ele não trabalha, ele não faz nada, e ele tá numa posição maior do que eu. O que é isso? Eu tô sendo injustiçado? Mas você tem que reconhecer que tudo é no tempo certo, e que aquele ali ele já recebeu a recompensa dele, e você tem que continuar fazendo por você, continuar crendo que a justiça ela será feita. Se você tem sede, fome de justiça, Deus te promete: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E o que Deus vai dizer também? Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aqui a gente reza no Pai Nosso todos os dias, hein? Se nós agimos com misericórdia para com o nosso próximo, Deus recompensa da mesma forma. Que a gente fala, né? No Pai Nosso a gente fala isso para Deus, que a gente possa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, tu também nos perdoas. E olha, se Deus fosse levar em consideração essa oração, nós estava perdido, hein, meu filho? Olha, se Deus fosse considerar essa oração nossa de verdade, na risca, a gente estava perdido, porque quantas vezes que aquela passagem em que o rei ele é misericordioso para com o servo, e depois o servo ele vai lá e ele cobra do amigo dele, e aí depois o rei acaba colocando a justiça em prática. Quantas vezes que a gente faz isso? A gente quer misericórdia, mas a gente não age de misericórdia para com o outro. Então, se a gente está devendo para alguém, por exemplo, a pessoa, a gente vai lá, a gente pede um reajuste, alguma coisa, para que a gente possa aí ter a misericórdia daquela pessoa sobre a nossa situação. Não, porque eu estou passando por uma situação difícil e eu não estou conseguindo pagar, por favor, reajusta e eu vou pagar você de alguma forma. Beleza? Pessoa misericordiosa, ela aceita, beleza. Mas aí, outra pessoa, ela tá devendo pra você? Não, porque ela tem que me pagar, porque não sei o quê, porque essa pessoa está sendo caloteira, ela não está me pagando, e aí acaba criando uma situação aí que você não tem misericórdia para com o outro, mas você nem perguntou a situação que ele está passando. Então, seja misericordioso para receber misericórdia.
E isso na sua relação para com Deus e na sua relação para com o próximo. Se você quer que o outro seja misericordioso para com você, você tem que ser misericordioso também para com ele. E se você quer receber a misericórdia de Deus, que nós também possamos ser misericordiosos para com o nosso próximo, com quem nós convivemos. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. E aqui a gente tem aquela reflexão da palavra de Moisés, né? Que Moisés dizia que ele não podia ver a face de Deus, porque ele não conseguiria mais viver. Ele morreria se ele visse a face de Deus. Gente, e como que é necessário que a gente tenha essa pureza de coração. Não é somente, gente, a questão da castidade, não é só a questão, é a gente viver essa pureza para que quando a gente chegar no reino dos céus, os nossos olhos sejam purificados para que a gente possa contemplar a beleza de Deus, a beleza da Santíssima Virgem, a beleza do reino dos céus. É a gente viver a pureza aqui para que a gente possa manter os nossos olhos purificados para contemplar essa beleza. Como que nós podemos aí sujar os nossos olhares espirituais com as coisas que nós vemos? E isso aqui encaixa tudo, né? É tudo que nós consumimos com o nosso olhar, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. E tudo aquilo que nós vemos pelos nossos olhos adentra a nossa alma, e a nossa alma é manchada com aquilo. Então, como que a gente tem que manter essa pureza? E aqui tem um grande exemplo, que é o São Domingos Sábio, que ele era tão sábio nisso, que uma vez São Dom Bosco perguntou para ele por que ele andava sempre com os olhos baixos. E aí São Domingos Sábio responde que eu quero manter a pureza do meu olhar, para que quando eu chegar no céu eu possa contemplar a beleza da Santíssima Virgem. Gente, olha que beleza esse exemplo de São Domingos Sábio para cada um de nós. Como que nós devemos manter os nossos olhares puros, como que nós devemos manter a pureza do nosso coração, para que nós possamos contemplar a Deus. E Deus, ele faz essa promessa aqui pra gente. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E como que é necessário que nós promovamos a paz? Porque muitas e muitas vezes a gente é aquele que sempre quer ver fogo no parquinho. A gente é sempre aquele que quer ver o barraco pegando fogo. A gente é sempre aquele que às vezes a situação está acontecendo ali e a gente quer enfiar o dedo porque a gente gosta do barraco. E como que nós devemos ser completamente o contrário? A gente deve promover a paz. A gente tem que colocar paz no mundo. A gente tem que levar a paz para as situações e não colocar mais fogo. Às vezes a situação já tá pegando fogo e a gente chega com o álcool, jogando álcool lá. Então a gente tem que promover a paz. A gente tem que levar a paz para todas as situações. Ter a paz de espírito e levar a paz para todas as outras situações. Quem aqui que vê nesse vídeo, depois você pode até deixar um comentário. Quando uma pessoa, quando tá acontecendo uma situação, ou no emprego, ou na escola, e você chega... E aí as pessoas falam assim, ó, chega, porque ó, o menino de igreja ali chegou, ó. Tantas vezes isso já me aconteceu, gente. E assim, ó, eu falava, ainda bem, né, porque eles não estão me vendo assim, porque eu já vi tanta coisa errada, gente. E quando eles falavam isso, eu falava assim, ó, até parece. Mas olha a visão que a gente tem que passar. Por mais que a gente seja pecador, por mais que a gente seja miserável, por mais que a gente seja um verme, por mais que a gente seja tão sujo por causa dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas iniquidades, a gente tem que levar a paz para o mundo. A gente tem que levar a paz para os lugares que a gente frequenta. E a gente tem que ser diferente. A gente tem que ser diferente dos lugares que nós frequentamos. A gente não pode estar numa faculdade, numa escola, num trabalho e a gente ser visto como igual a todos que estão presentes naquele lugar. A gente tem que ser visto de forma diferente. A gente tem que irradiar a presença do Espírito Santo, irradiar a presença de Deus com a nossa presença. Afinal, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aonde nós chegamos, as pessoas têm que ver a Deus em nós. E assim, gente, também felizes são os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. E quem aqui que não passa por perseguição? Se você não passa por perseguição, você está fazendo alguma coisa errada. Porque quem vive pela fé, quem vive defendendo a sua fé, quem vive por Cristo, será perseguido. E Jesus não fala somente isso aqui. Ele fala em outros lugares que a gente vai ser perseguido por causa do nome dele. Então, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles será o reino dos céus. Ele não está falando que você vai alcançar a justiça aqui. Ele está falando que você vai alcançar o reino dos céus por ser perseguido por causa do nome de Jesus. E quantos exemplos de santos que a gente tem que foram perseguidos até mesmo por suas próprias congregações. Santa Faustina Kowalska, São João da Cruz, que foi preso dentro da sua própria congregação. Santa Faustina, que foi ridicularizada dentro da sua própria congregação. E tantos outros exemplos que a gente poderia citar aqui, muitos. E hoje eles estão no reino dos céus e são invocados por nós como santos da nossa igreja. Então, se você é perseguido, não acha que você está sendo injuriado, não acha que você está passando por uma situação que você não deva passar. Reconheça que você está sendo perseguido por causa da palavra, por causa de Cristo, por causa que você está defendendo a verdade, porque você está levando aquilo que é a verdade. E creia que a recompensa maior ainda está por vir no reino dos céus. E aí, chegando no final, Jesus vai dizer: felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, como que nós devemos, gente, reconhecer que todas as injúrias que são feitas contra nós, todas as perseguições, mentirosas às vezes, e muitas vezes são mentirosas, que podem dizer mentiras e mentiras com relação a nós, podem dizer que a gente está numa situação que na verdade não é, podem dizer diversas coisas, mas regozijai-vos, alegrai-vos, porque a tua recompensa nos céus será grandiosa. E você não está passando nada de diferente do que passaram os profetas, do que passaram os santos da nossa igreja, os doutores da nossa igreja. Alegre-se, alegre-se. Gente, e não tem uma coisa que alegra mais o meu coração quando eu estou passando por uma situação de perseguição, e principalmente quando é uma perseguição mentirosa. Não tem coisa que mais alegra o meu coração, que eu falo para Deus no meu interior, eu falo: Senhor, eu estou te agradando. E muitas vezes eu desagrado o coração de Deus com o meu pecado, com as minhas mentiras, com as minhas misérias. Mas quando eu sou perseguido por causa da palavra de Deus, isso alegra o meu coração, porque eu sei que eu estou agradando o coração de Deus. E em meio a todas as minhas misérias, eu sei que eu ainda tenho uma pontinha de esperança, porque pelo menos um pouco eu tenho dado alegria ao coração de Deus. E se você hoje tem passado por alguma dessas situações, medite essa palavra que hoje eu te trago. Essa palavra ela é muito profunda e ela é muito presente na minha vida. Porque Deus ele vem dizer para nós: bem-aventurados, felizes, alegres sejam vós por cada uma dessas situações. Se alegre, seja feliz, regozije-se. Quando alguém começar a te perseguir, quando alguém começar a falar alguma coisa de você, quando alguém começar a te injuriar, quando alguém começar a fazer alguma coisa contra você, alegre-se, alegre-se, porque você está alegrando o coração de Deus. Você
Você pode estar desagradando a Satanás e pisando na cabeça dele. Você pode estar fazendo isso. Cara, que show! Mas você está alegrando o coração de Deus. Então fica feliz, alegre-se nessas situações. Muitas vezes a gente tem essa mania de achar que a gente tem que viver feliz aqui na Terra, que a gente tem que alcançar a felicidade aqui na Terra, que a gente tem que viver o paraíso aqui na Terra. E essa desgraça dessa mentalidade foi colocada por causa do iluminismo, por causa dessas coisas que vieram aí no período moderno. Que a gente reconhece que o homem é o centro do mundo e que a gente tem que alcançar a felicidade aqui, porque a gente não tem que pensar num paraíso depois da morte. E todas essas mentalidades foram infiltradas no nosso mundo. E hoje quantas pessoas que têm buscado a felicidade no mundo e não têm encontrado o sentido da vida porque não têm alcançado a felicidade. Mas já diz o nosso sábio Monsenhor Jonas Abib, a nossa vida, ela não é inteiramente feliz aqui. Iludido é você se você acha que você vai viver plenamente feliz nessa terra, principalmente se você é católico cristão. Porque Jesus, ele já disse aqui pra gente: bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados vós que sois injuriados. A nossa alegria é ser perseguido. A nossa alegria é ser injuriado nesse mundo pela palavra de Deus, quando a gente está vivendo aquilo que a palavra nos diz. Aí você fala assim, não, porque eu vivo a castidade. Aí as pessoas falam, isso aí é coisa retrógrada. Quem que vive isso hoje? A castidade, ela é para quem quer ser santo. Mas, muito mais do que isso, a castidade, ela é para quem respeita o seu próximo, para quem respeita a pessoa humana. Porque quando você vê uma pornografia, você está apoiando o abuso sexual. Porque quando você se masturba, você está ferindo o seu próprio corpo. Ferindo a si mesmo. E muito mais do que tudo isso, você está ferindo a Deus, porque você está contrariando o mandamento dele. Então, a castidade é para quem quer ser santo, mas é para quem respeita o seu próximo, é para quem ama a si mesmo, para quem ama o seu próximo e para quem ama a Deus. As virtudes, elas são vividas a partir do nosso amor. E o amor, ele é essas três realidades, é uma comunhão. É o nosso amor para com Deus, é o nosso amor para com o próximo e o nosso amor para conosco. Querido, minha querida, que você possa hoje meditar em cima dessa palavra e você possa trazer ao seu coração a necessidade que nós temos de reconhecer que nessa terra a gente não tem momentos, que a gente não tem alegria plena, a gente tem momentos felizes. E essa é a frase do Monsenhor Jonas Abib que eu queria citar e que eu cortei. Nós não temos uma felicidade plena aqui. Nossa felicidade plena é no reino dos céus. Aqui a gente tem momentos felizes. A gente tem momentos felizes com a nossa família, momentos felizes com a nossa comunidade, momentos felizes com quem nós convivemos, com situações que alcançamos, que Deus nos dá promessas e na realização das promessas nós somos muito felizes, sim. Mas são momentos felizes. A nossa felicidade plena nós só vamos alcançar no reino dos céus. Por isso eu te peço que neste momento você possa fechar os seus olhos e você possa clamar hoje o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e pedir que Ele possa convencer o seu coração de que nesta vida você terá momentos felizes, mas você terá muita perseguição, muitas injúrias, muitas situações que vão ocorrer com você, que você tem que reconhecer como plano de Deus para a sua vida. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. A recompensa maior, ela ainda está por vir. E que você ainda há de ser honrado por Deus.
E essa honra talvez não venha aqui na terra, e provavelmente ela não venha. Mas que honra maior que nós poderíamos desejar, se não, depois da nossa morte, a nossa vida ela ser exemplo para outras pessoas. A nossa vida ela ser reconhecida como uma vida virtuosa. E a gente ser honrado por Deus. E quem sabe até mesmo não se tornar não somente santo aos olhos de Deus, mas se tornar santo aos olhos do mundo, e honrado, colocado nos altares, sendo reconhecido como uma pessoa que viveu uma vida santa e que hoje é exemplo para outros. Então reconheça, filho amado, que os planos de Deus para sua vida eles são muito maiores. E que o que você acha que é bom, que você acha que seria o melhor para você hoje, para Deus, isso é pouquíssimo. Que o que Ele tem para você é muito, 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 muito maior. E que o Espírito Santo possa convencer o seu coração de tudo isso que hoje nós meditamos. E a partir de hoje você possa reconhecer que todas as situações da sua vida elas são necessárias para que um bem maior venha e para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida e você se torne verdadeiramente santo e profeta. Amém? Gente, que palavra, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhar para outras pessoas. Que você possa mandar para outras pessoas para que elas possam também meditar em cima dessa palavra. Que você possa deixar o seu like, que você possa se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve. E ativa o sininho para você receber sempre as notificações. Agora a gente está com vídeo aí quase todo dia. E aí você pode receber a notificação para a hora que você receber. Nossa, tem vídeo novo, eu vou correr lá. Então ativa o sininho para receber sempre os nossos novos vídeos. Também acompanhe aí a nossa rádio web, projetoDeMaria.com. Acompanhe aí as nossas redes sociais, no Instagram CMCV_oficial, no Facebook Caminho CMCV. E todas as nossas redes aí, o nosso canal no YouTube para você acompanhar e ter aí conteúdo de qualidade e a palavra de Deus a cada dia na sua casa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família e continue acompanhando todo o nosso conteúdo aí durante a semana, gente. Salve Maria!